A Rocinha, localizada entre os bairros de São Conrado e Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, é muito mais do que a maior favela do Brasil, com dezenas de milhares de moradores espalhados por um emaranhado de becos, escadarias, vielas e ruas íngremes construídas sobre a encosta do Morro Dois Irmãos. A comunidade desenvolveu, ao longo das décadas, um rico patrimônio de histórias transmitidas pela tradição oral. Como acontece em diversas comunidades brasileiras, muitos acontecimentos reais acabaram se misturando à imaginação popular, dando origem a personagens que se transformaram em verdadeiras lendas locais. Entre essas histórias, poucas despertam tanta curiosidade quanto as narrativas sobre três figuras misteriosas: o escatista fantasma, o lendário Rambo, da Rocinha e o enigmático Zó. Seus nomes são conhecidos por moradores antigos e frequentemente reaparecem em conversas nas lajes, nos bares e nas rodas de amigos espalhadas pela comunidade. A Rocinha possui características únicas que ajudam a explicar o surgimento dessas lendas. Suas ruas estreitas, becos sinuosos, construções sobrepostas e passagens escondidas criam um cenário onde histórias misteriosas encontram terreno fértil para sobreviver durante gerações. Durante a noite, quando a movimentação diminui e a neblina desce das montanhas próximas, muitos moradores afirmam que a favela ganha uma atmosfera completamente diferente. É nesse cenário que surge a primeira lenda, a do escatista fantasma. Segundo relatos populares, tudo começou quando moradores passaram a ouvir, durante altas horas da madrugada, o som característico de rodinhas deslizando pelo asfalto e pelos corrimões das escadarias da comunidade. As testemunhas afirmavam que o barulho era inconfundível. Parecia alguém executando manobras radicais em alta velocidade, percorrendo ladeiras e curvas impossíveis. O problema era que ninguém conseguia encontrar o responsável pelos sons. Moradores que saíam para verificar encontravam ruas vazias. Alguns diziam ter visto apenas uma sombra atravessando rapidamente uma esquina. Outros relatavam ter observado um vulto desaparecendo atrás de construções antes que pudesse ser identificado. Com o passar dos anos, a história cresceu. Algumas versões afirmavam que o escatista teria sido um jovem muito conhecido na comunidade que morreu, tragicamente, enquanto praticava manobras perigosas. Seu espírito continuaria percorrendo as ladeiras da Rocinha, repetindo eternamente suas voltas noturnas. Os relatos ficaram ainda mais assustadores quando pessoas começaram a afirmar que ouviam o som das rodas passando por escadarias onde seria impossível andar de skate. Isso fez surgir a crença de que o misterioso escatista não obedecia às leis normais da física. Mas existe uma lenda ainda mais famosa na Rocinha, a do homem conhecido simplesmente como Rambo. Seu apelido foi inspirado no personagem dos filmes de ação, devido à aparência selvagem e ao comportamento extremamente reservado. Segundo a tradição oral, Rambo viveria isolado em uma caverna escondida nas áreas de mata que cercam partes da comunidade, próximas às encostas que levam ao Morro Dois Irmãos. Pouquíssimas pessoas afirmavam saber a localização exata desse esconderijo. O aspecto mais intrigante da história era a presença de uma enorme cobra que viveria junto dele. Algumas versões afirmam que o animal protegia a entrada da caverna. Outras dizem que Rambo e a serpente possuíam uma espécie de ligação inexplicável. Moradores mais antigos contam que diversas pessoas tentaram localizar a caverna ao longo dos anos. Algumas retornavam sem encontrar nada. Outras afirmavam ter encontrado trilhas estranhas que desapareciam repentinamente no meio da vegetação. O detalhe mais curioso da lenda é que Rambo supostamente só aparecia quando alguém fazia denúncias sobre ele ou tentava revelar sua localização. Sempre que seu nome surgia em conversas ou boatos, testemunhas alegavam vê-lo caminhando rapidamente pelos becos da comunidade. Em muitas versões, Rambo não era descrito como um criminoso ou ameaça. Pelo contrário, alguns moradores o retratavam como uma figura misteriosa, que preferia viver afastada da sociedade e observava discretamente tudo o que acontecia na favela. A fama do personagem se espalhou tanto que acabou se tornando uma das figuras folclóricas mais conhecidas da Rocinha. Até hoje existem vídeos, relatos e discussões
sobre sua possível existência, mas nenhuma história é tão peculiar quanto a do lendário Zo. Diferente das outras figuras, ele seria uma pessoa real conhecida por muitos moradores da comunidade. Segundo os relatos, quando estava na pista principal ou em áreas mais abertas da cidade, Zo apresentava dificuldades de locomoção e caminhava lentamente. Quem o observava fora da favela dificilmente imaginaria algo extraordinário. Porém, ao entrar nos becos da Rocinha, aconteceria algo surpreendente. Diversas pessoas afirmavam que Zo passava a se deslocar em velocidade impressionante, percorrendo caminhos complexos em questão de minutos. A explicação mais racional sugere que ele conhecia atalhos invisíveis para quem não era morador. Afinal, a Rocinha possui uma rede extremamente complexa de vielas, escadarias e passagens que apenas os habitantes mais antigos dominam completamente. Mas para muitos moradores, a habilidade parecia sobrenatural. Algumas histórias afirmam que Zo aparecia em um ponto da comunidade e, poucos instantes depois, era visto em outro local extremamente distante, como se tivesse se teleportado pelos becos. Com o tempo, Zo se tornou um símbolo da própria Rocinha. Sua lenda representa o conhecimento profundo que os moradores possuem da comunidade, transformando uma habilidade cotidiana em algo quase mágico. Hoje, décadas depois do surgimento dessas histórias, os Catista Fantasma, Rambo e Zo continuam vivos na memória popular. Talvez sejam apenas exageros criados pela imaginação coletiva. Talvez escondam fragmentos de acontecimentos reais que foram transformados em folclore urbano. O fato é que essas lendas fazem parte da identidade cultural da Rocinha e ajudam a preservar a história da comunidade através da tradição oral. E você, já ouviu alguma dessas histórias? Ou conhece outra lenda da Rocinha? Deixe seu comentário contando qual delas mais chamou sua atenção. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais mistérios, lendas urbanas e histórias fascinantes do Rio de Janeiro e de todo o Brasil.